Estamos no ar com mais uma edição do Tá na Rua, o único programa de TV do Estado que promove conscientização de trânsito. Sejam todos bem-vindos e se acomode aí do outro lado. E se liga que hoje a programação está repleta de quadros com curiosidades do trânsito, informações e dicas de segurança. Então aperte o cinto e embarque com a gente. E vamos abrir a edição querendo ouvir histórias, claro. Dessa vez, a Daniela vai compartilhar com a gente que viveu no trânsito, não é, Mari? Tô curiosa, hein, gente? Vem aí o quadro Causos do Trânsito. Roda a vinheta. Meu nome é Daniela Siqueira, eu sou professora do curso de audiovisual da UFMS e eu gosto muito de conhecer pessoas novas. Era estudante de jornalismo na época e eu fazia estágio num lugar que ficava mais ou menos uns 30 minutos andando da minha escola, onde eu estudava. E no meio desse caminho, nesse dia, choveu muito e eu peguei aquela chuva toda. E no meio do caminho tinha um lugar chamado Palácio das Artes e eu me deparo com um cartaz escrito assim, palestra de Saramago. E eu olhei o horário e falei, não vou para a universidade hoje. Entrei molhada e estava toda feliz já por ter decidido, né, uma estudante toda molhada, entrar no Palácio das Artes para assistir Saramago. E a palestra foi maravilhosa, assim, eu consigo lembrar dele falando como é que ele escrevia sem o ponto, como que ele pensava as histórias dele, como é que ele tinha escrito ensaios sobre a cegueira e aquilo foi entrando dentro de mim, eu acho que eu fui ficando muito feliz, assim. Quando eu saí de lá já era um pouco mais à noite e eu ia voltar de ônibus para casa, fui para o ponto de ônibus, sentei e eu estava extasiada com aquelas coisas, pensando, tentando entender o processo criativo dele. E eu sentada no ponto de ônibus, de repente, todas as pessoas que estavam sentadas levantaram. E eu não me dei conta, continuei sentada e de repente, nessa sequência, chegou um menino, provavelmente morador de rua naquele momento, em situação de rua naquele momento, e sentou do meu lado, eu olhei para ele, ele olhou para mim e aí a gente começou a conversar e em um determinado momento ele fala assim, me dá um desse que você tomou, fumou, não lembro direito qual foi a expressão dele. E aí eu peguei e olhei para ele e falei assim, mas eu não fumei nada. E aí eu lembrei por que eu estava naquele jeito e eu peguei e falei com ele. Contei para ele essa história do que eu tinha acabado de viver ali do outro lado da rua, no Palácio das Artes. E aí eu olho para ele, não entendi porque que as pessoas estavam olhando, eu olho para ele no ponto de ônibus e ele me dá um tchau. E eu de dentro do ônibus dou um tchau para ele e as pessoas continuaram olhando para mim sem entender o que tinha acontecido, assim. Então eu estava, acho que, numa situação tão fora de mim que eu não percebi nem a possível questão do perigo que me rondou ali naquele momento, assim. E ao mesmo tempo ele viu em mim de algum jeito, o jeito que eu estava extasiada com aquela história, e eu estava extasiada porque foi um encontro com a cultura, assim, com alguma coisa, com a literatura, algo que eu acho que é muito forte pra gente, assim. E foi isso, eu entrei dentro do ônibus ainda um pouco molhada e fui embora, e as pessoas tentando entender o que tinha acontecido. E talvez eu também. Foi isso. E essa história foi bem curiosa, não acha, Mari? Achei engraçada essa daí, hein, Pri? Mas agora é hora de testar o nosso conhecimento sobre trânsito. Vamos brincar? E vamos para a primeira pergunta de hoje. Para que servem aquelas famosas bolas laranjas em fios de alta tensão? Letra A, melhorar a condução dos fios de energia. B, proteger os fios de descarga elétrica, como raios. C, sinalizar que é um fio de alta tensão. Ou D, impedir que pássaros pousem nos fios. Aposto que você aí de casa já viu uma dessas na rodovia, não? Se você disse letra C, acertou. As famosas bolas de basquete, a que vemos em fios de alta tensão, na verdade se chamam esferas de sinalização diurna. São equipamentos de segurança instalados nos cabos de torres de transmissão em locais onde sobrevoam aeronaves e tem a finalidade de alertar os pilotos a não, claro, se aproximar dos cabos para não haver nenhum acidente. Eu já vi muitas dessas bolas de basquete, principalmente quando era criança. Bom, vamos seguindo. Reboques e semi-reboques precisam pagar IPVA? Verdadeiro ou falso?
É falso, pessoal. Reboques e semi-reboques são livres do pagamento do IPVA e DPVAT. A orientação é de que a carretinha seja registrada. Quem precisa usar acoplada no automóvel deve ficar atento ao limite da carga. Em alguns casos, a categoria da habilitação vai ser outra. Em quais veículos não é necessário o uso do cinto de segurança? A. Carros de passeio. B. Transporte escolar. C. Transporte público. Ou D. Veículos de emergência. Pessoal, a resposta correta é letra C. Em todos os casos, o cinto de segurança, claro, é o item obrigatório e indispensável. Somente para transporte público e coletivo que existe a exceção. Isso acontece porque é permitido o passageiro viajar de pé, utilizando as barras de alça de apoio, né? A gente fica assim no busão, não fica? E todo cuidado, claro, é pouco, principalmente quando o veículo está em movimento. Você sabia? Já foi um sonho para você ter em mãos uma habilitação? A CNH é o único documento que dá permissão ao motorista. E diga-se de passagem, essa é uma grande responsabilidade, viu, Mari? É mesmo. Bom, por isso, motoristas recém-habilitados têm uma carteira provisória. Você conhece a importância da CNH provisória? Ela tem validade de 1 ano e muitas dúvidas surgem quando a gente se fala sobre ela. Bom, e para conhecer as regras agora da CNH provisória, embarque com a gente nessa reportagem. Esse é o quadro Fala Código. Fala Código! A alegria de pegar pela primeira vez a carteira de habilitação e redobrar os cuidados estão entre os desafios dos recém-habilitados. Em julho, nós acompanhamos o Nicolas durante as aulas práticas na autoescola. 2 meses depois, a tão sonhada CNH chegou e ele segue cumprindo as regras que aprendeu. Na autoescola eles ensinam muito sobre as infrações e as multas e tal, mas eu acredito que essa não seja o principal fator que deve se preocupar. Na verdade, como eles próprios ensinam, você tem que ficar preocupado em como você dirige no trânsito, porque como eles falam, você tem que dirigir não só para você, mas também para os outros. Após a aprovação no exame prático do Detran, os alunos aguardam a CNH provisória. A permissão indica que o condutor está habilitado e apto a dirigir nas categorias indicadas. A CNH provisória é como se fosse um período probatório que aquele condutor que foi aprovado em todos os seus exames, ele fica sujeito. Então, emitida essa CNH provisória, ele tem 12 meses para pleitear a CNH definitiva. Nesses 12 meses, ele tem que ser um bom condutor. Ele não pode cometer infrações de natureza grave, gravíssima ou reincidente em infrações médias. Decorridos 12 meses sem nenhuma infração, ele pode requerer a CNH definitiva. De acordo com dados do Detran, aqui no estado existem mais de 22 mil CNHs provisórias. Elas funcionam como uma espécie de teste para tentar garantir que o recém-habilitado siga à risca todas as orientações ensinadas durante as aulas na autoescola. Somente após o período de 1 ano, a carteira definitiva é emitida. Além dos cuidados com a CNH, o proprietário do veículo pode utilizar a CNH digital para indicar o condutor do veículo e, assim, diminuir os riscos de perder a carteira provisória. O condutor que, durante o período da permissão, durante esses 12 meses, cometer uma gravíssima infração classificada como gravíssima, como avançar um sinal fechado, por exemplo, que é gravíssimo, ou uma infração grave ou reincidência na infração média. No final desses 12 meses, ele não vai obter a sua CNH definitiva e ele é obrigado a reiniciar todo o processo de novo. É um novo processo de primeira habilitação. Novos exames, novos cursos, o curso teórico, o curso de prática de direção e novos exames. É uma habilitação nova. Então, ele perde de fato aquela permissão e ele tem que refazer todo o seu processo. De olho na carteira definitiva, o estudante Nicolas está atento às regras do trânsito. Bom, eu acredito que o maior desafio que eu vou ter é pegar a CNH definitiva agora, né? Porque eu não posso cometer nenhuma infração grave ou gravíssima. Então, eu tenho que me cuidar muito bem no trânsito, prestar muita atenção, dirigir com calma e principalmente tomar cuidado com os outros também, né? E vamos deixar esse programa mais bonito hoje, Mari? Bora, Pri! Tá na hora da gente descobrir qual a rua mais bela na visão da galera. Esse é o quadro A Mais Bonita. A mais bonita.
qual a rua ou lugar que você considera mais bonito aqui em Campo Grande? Para mim, eu acho que é o Parque das Nações Indígenas, porque lá é um lugar cheio de natureza, onde tem um lago, a gente tá em contato com os animais, as capivaras, e é um lugar muito legal para a gente passar o dia com a família. É um lugar super aconchegante e muito bonito, tem muita natureza. O Parque das Nações Indígenas, porque lá é muito bonito, lá dá para brincar, para passear e fazer diversas coisas com a família e com os amigos. Um lugar muito agradável para você fazer um piquenique, levar as crianças para jogar bola. Aconselho vocês a darem uma passadinha por lá, porque é um lugar muito agradável. E quem deixa o nosso programa divertido e belo é uma grande equipe de profissionais que se dedicam em trazer informações sobre trânsito para você aí de casa, através de uma parceria entre FAPEC, Rede E, Detran e o FMS. E além da TV, também estamos no ar com o programa de rádio, sempre às sextas, 5 da tarde. Você já acompanhou? Oi, gente, eu sou o Biel Gil. E pra você que gosta do programa de TV, o Tá na Rua também tá na rádio. Todas as sextas-feiras às 5 horas, sintonize nas educativas 99.9 e 104.7 FM. Espero vocês. E chegamos ao final de mais um episódio do Tá na Rua. Não se esqueça de nos acompanhar lá nas redes sociais, @programa.tanarrua. Bora se atualizar por lá sobre trânsito na palma da mão. Muito fácil, hein, gente? Para quem tá sempre ouvindo uma musiquinha no rádio ou no fone de ouvido, que tal ficar ligado no nosso programa? Também estamos no Spotify com o nosso programa em formato podcast sobre trânsito. É só pesquisar por Tá na Rua e dar o play. É isso, pessoal. Semana que vem tem mais episódios do Tá na Rua. A gente se vê na programação. Tchau, tchau. A gente te espera, pessoal. Até mais. Tá na Rua!